Audiolivro O Milênio, o tempo em que Cristo estabelecerá seu domínio na terra, nos céus e nos mares. Livro escrito por João de Oliveira. Resumo do livro, narrado por Antônio Silva de França. O que é o milênio? O milênio é um período de 1000 anos. O reino dos céus é o reinado de Cristo estabelecido na terra, inaugurando uma nova era espiritual, a sétima dispensação. O milênio não é o fim nem a consumação de todas as coisas, como alguns supõem, mas um tempo de provação e de preparação para o desfecho completo da obra de Deus. Quando então o Senhor Jesus, depois de dominar todas as coisas, entregará o reino ao Pai. 1 Coríntios 15, 24. Será um tempo sem precedentes na história da humanidade. Satanás será preso e as hortes espirituais nas regiões celestes serão aniquiladas. Cristo estabelecerá seu domínio na terra, nos céus e nos mares, no universo. Deus escolherá a Palestina como centro do governo. Os males que assolam a humanidade serão banidos da terra, tais como enfermidades e crueldades dos homens e dos animais. Isaías capítulo 11. A terra terá uma fertilidade nunca vista, um jardim bem regado. Isaías 35. Os homens voltarão a ter a longevidade de vida. Os seus dias serão como os das árvores. Isaías 65. Certamente isso não será para todos, mas para os escolhidos de Deus. Haverá nascimento em profusão, ou seja, em abundância, durante o milênio. Zacarias, capítulo 8. Muitos se converterão ao Senhor, e os apetrechos de guerra serão mudados em ferramentas agrícolas. Isaías, capítulo 2. A mudança se perceberá nas águas, na terra com lavoura produtiva e nos animais, que se tornarão mansos, e entre os homens haverá paz e entendimento espiritual. Isaías capítulo 60. No milênio, a salvação será estabelecida não por graça, pois a dispensação da graça já terá passado. Os homens serão salvos pelo conhecimento do Senhor e pelo juízo do Altíssimo. Nesse tempo, os homens estarão plenamente conscientes da glória de Deus manifestada nos céus. Os judeus serão muito importantes no milênio. Os embaixadores de todas as nações irão a Israel, a fim de lhe darem honras, por causa da magnífica glória do Senhor que existirá em Jerusalém. Isaías capítulo 2. O milênio será um reinado com base e feições materiais, muito embora haja pleno domínio espiritual. A igreja durante o milênio estará envolvida em glória e não sujeita às forças físicas da natureza, pois os seus corpos serão como dos anjos nos céus. Eles estarão em corpos glorificados. A previsão do reino do Senhor é encontrada direta ou indiretamente em toda a Escritura, especialmente nos Salmos e nos Profetas, principalmente em Isaías. No milênio, o Espírito Santo escreverá as leis de Deus no coração do povo. Os que estão no corpo físico sujeito às leis naturais desfrutarão da presença de Deus. Quando começará o milênio? O milênio começará depois da grande tribulação e de se cumprirem todos os acontecimentos preditos para a 70ª semana profética de Daniel. Então, Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras, em seguida inaugurará o seu reinado na terra. Antes de Cristo estabelecer o seu reino, haverá um período de preparação, como é predito por Daniel. Esse período é de 2.300 tardes e manhãs. É o período que vai da quebra do concerto até o milênio. Daniel 8,14. O milênio começará logo depois da Batalha do Armagedon, que será uma batalha terrível, quando sangue será derramado sem precedência na história. Apocalipse 14, 20. Como será o milênio?
O milênio será um período de 1000 anos de paz e de justiça sobre a terra restaurada, totalmente liberta da poluição, do ódio e de todos os terríveis efeitos do pecado. Durante o milênio, a glória de Deus será manifestada na terra de um modo nunca visto, pois, segundo Isaías, durante aquele período a cidade celestial iluminará com glória a cidade de Jerusalém terrestre, tal como sucedeu com Israel no deserto. No milênio haverá uma mudança espetacular. Primeiro, porque a glória do Senhor será manifestada, e segundo, porque Satanás será aprisionado. Apocalipse capítulo 20. Contudo, ainda não será tirada totalmente a maldição da terra. Existirá ainda morte e doenças, porém em menor quantidade. Zacarias 14. Somente após o milênio, a morte e todos os poderes infernais serão totalmente destruídos, na completa obra de Cristo no seu reinado. 1 Coríntios 15. É provável que durante o milênio, Deus deixe alguns corpos mortos expostos, como sinal, num lugar qualquer, para servir de lembrete aos que nascerem durante esta dispensação, para que estes vejam o fim dos desobedientes e rebeldes. No milênio haverá paz e justiça sobre a terra, principalmente no que diz respeito à política de governo do Senhor Jesus. Isaías 11. Os animais terão mudança de instinto, perderão a ferocidade e deixarão de ser carnívoros, passando a ser herbívoros. Isaías 11 e 65. Quanto ao estado de saúde no milênio, os cegos, os surdos, os mudos e os coxos receberão cura. Isaías 35. Portanto, 80% das enfermidades serão banidas da face da terra. Para isso haverá os recursos da parte de Deus na própria natureza. Ezequiel 47. No milênio terá tanto o material como o espiritual. Haverá morte no milênio, porém em quantidade reduzida. Pois Isaías diz, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65. Durante o milênio haverá um templo, um lugar inteiramente santo, em cujo recinto sagrado nem todos poderão penetrar. Ezequiel 38. Este lugar santo estará na Jerusalém terrestre, e será exclusivamente para os filhos de Levi, os sacerdotes a quem Deus escolher. Para quem será o milênio? De Jerusalém, Cristo reinará sobre toda a terra, tendo por súditos judeus e gentios. A igreja nessa época estará em um estado de grande glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, deixa transparecer que as promessas com respeito ao milênio são acessíveis a todos. A igreja participará do milênio como reino celeste, em um estado de glória. O reino messiânico, no entanto, é inteiramente para os judeus, ainda que todas as demais nações desfrutem dos benefícios do reino milenar. Com respeito ao milênio, as promessas de Deus aos judeus são irrevogáveis, e eles as estão esperando. Os gentios, os que não tiverem a marca da besta, certamente terão privilégios e participarão da bênção do reino do Messias. Apocalipse 20. Quanto à prioridade, ela é dos judeus, como diz Paulo, tanto nas bênçãos como nas tribulações. Romanos 2. Os judeus serão a cabeça federativa do governo. Cristo reinará e a glória do Senhor encherá toda a terra. A sede do governo milenar será na Palestina e Jerusalém será a capital do mundo. O domínio de Cristo será no universo, e Davi será o príncipe. Ezequiel 34. Cristo e seus santos, em corpos glorificados, reinarão na Nova Jerusalém, cidade celeste, conforme prevê a palavra de Deus em Apocalipse 21 e 22. Durante o milênio, os santos glorificados serão os portadores da mensagem de Cristo, diretamente do trono.
Como e onde estará a igreja durante o milênio? A vida futura dos crentes é descrita na palavra de Deus como translúcida, em corpos glorificados que refletirão a imagem de Deus. No milênio, os crentes no Senhor Jesus terão passado da posição material e física para a espiritual, com corpos glorificados como os dos anjos. Mateus 22. No milênio, a igreja não estará sujeita às limitações físicas. Paulo diz que, nessa época, receberemos de Deus outra habitação. 2 Coríntios 5. Em todas as passagens que se referem à igreja no milênio, notamos as palavras em glória, glorificados e em lugares sublimes com o Senhor. A promessa do Senhor Jesus foi que nos levaria para a casa do Pai, onde, disse ele, há muitas moradas. João 14. É durante o milênio que essa casa de Deus estará sob os céus, e da terra será vista e contemplada por causa da glória da manifestação do Senhor. No milênio haverá dois grupos de pessoas. O dos crentes glorificados no esplendor da glória de Cristo, habitando na cidade celestial, e o outro é o estado dos vivos que habitarão na terra. No reinado de Cristo não se disputarão cargos, com espírito de ambição nem de vaidade, pois os que estiverem com o Senhor no seu reino se identificarão no plano glorioso e eterno. Não estarão mais vivendo segundo as leis deste mundo, mas serão livres de qualquer paixão. Concluímos que no milênio, a Igreja de Cristo estará glorificada na Jerusalém Celeste. O que acontecerá com as nações no milênio? No milênio, as nações perderão as armas e estratégias de guerra. Serão um povo pacífico desfrutando de grandes privilégios espirituais. Antes do estabelecimento do milênio, haverá o chamado julgamento das nações, Mateus 25. Uns serão colocados à esquerda do Senhor, enquanto outros à sua direita. Cada grupo conforme seu destino. Por certo, uma das bases do julgamento será o trato que deram aos judeus, o povo de Deus. Hoje muitos desprezam o Senhor Jesus, mas chegará o dia em que todo joelho se dobrará diante dele. Filipenses 2. Nesse tempo haverá profundo conhecimento espiritual, segundo a revelação da glória de Deus. Isaías 2. Haverá salvação durante o milênio, porque o milênio é um tempo de preparação e de provação, uma dispensação material durante a qual Deus vai provar os que nela nascerem, dando-lhes conhecimentos especiais para serem salvos. As nações que restarem serão grandemente beneficiadas durante o período milenar. Apocalipse 21. No final do milênio, Satanás será solto, para que as nações sejam provadas. Aquelas que durante séculos desfrutaram das bênçãos de Deus em uma terra farta e sem enfermidades malignas. Não devemos confundir o julgamento das nações com o julgamento final. O julgamento das nações julga pessoas vivas na Jerusalém terrestre, que receberão suas recompensas segundo as determinações do juiz, mas que continuarão vivendo. Após a destruição total do mal, Cristo dominará com poder e entregará o reino ao Pai. 1 Coríntios 15. A morte será para sempre destruída e lançada no lago de fogo, para onde também irão todos os poderes infernais, juntamente com todos os incrédulos, os que não quiseram Deus desde a fundação do mundo até aqueles dias. Apocalipse 20. Despedida do escritor. Que Deus nos dê sua graça para permanecermos firmes e desfrutarmos com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Informação sobre o autor. João de Oliveira nasceu no dia 24 de agosto de 1911 em Rio dos Índios, no estado do Rio de Janeiro. Era filho de Joaquim Antônio de Oliveira e de Ana Ferreira de Oliveira, uma crente fiel. Aos 20 anos de idade e já bancário, João de Oliveira aceitou Cristo como seu Senhor em janeiro de 1931 e, em março do mesmo ano, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Durante 20 anos consecutivos, foi um dos comentadores das lições bíblicas
para jovens e adultos para as escolas dominicais. Como teólogo, foi um dos fundadores do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, no qual lecionou durante quase 20 anos. Escreveu vários livros: Mordomia Cristã, O Dízimo, Se Tu uma Bênção, Confronto Doutrinário, O Milênio e o Apocalipse. Seu falecimento ocorreu no dia 9 de julho de 1980, vitimado por uma trombose cerebral. Dele, disse o pastor Túlio Barros Ferreira, João de Oliveira deixa uma grande lacuna, porque ele foi um dos maiores ensinadores que tivemos, um verdadeiro mestre. Audiolivro O Milênio, o tempo em que Cristo estabelecerá seu domínio na terra, nos céus e nos mares. Livro escrito por João de Oliveira.